Eu já comecei a gravar esse vídeo umas 80 vezes. Tem 3 motivos básicos. O primeiro é que eu tô mergulhado no assunto há tempo demais e a pessoa que mora comigo já não deve aguentar mais. O segundo é que a grande mídia cobra ele muito mal. Acho que num dia bom é até que ok, mas raso. E num dia ruim é horrível e desinformador. E eu acho que é muito comum, eu vejo pelo menos, ter opiniões que não deveriam ser sustentáveis à luz dos fatos. Eu não consigo imaginar algumas opiniões comuns que eu vejo sendo tidas por pessoas que têm um pouquinho de contexto. Não muito, só um pouquinho. Então, isso que eu vou tentar fazer, eu vou tirar algumas coisas da minha cabeça, porque eu não aguento mais pensar nisso. Eu. E eu vou dar contexto, ou tentar. Eu só preciso tirar o elefante da sala antes, que é o Batalhão de Azov. Você certamente já ouviu falar deles. É um grupo paramilitar que foi fundado em 2014. O líder deles é o Andriy Beletsky. Ele chegou a servir um mandato como parlamentar, congressista no legislativo ucraniano. Um mandato, não foi reeleito. E não tem por que medir palavras aqui. Esse é um grupo paramilitar cuja liderança é fascista. E se você não acha... E se você acha que isso é um exagero, melhor dizendo, sugiro você procurar uma entrevista do Andriy Beletsky e ver o que ele pensa. Eu acho que você não vai ter muita dificuldade de usar a palavra que começa com F para descrevê-lo. E muita gente vê um problema grave aqui. Eu também. Eu acho que todo mundo deveria ver um problema grave aqui, na verdade. Você não deveria, e isso de um ponto de vista bem normativo, tipo, alguém com valores democráticos. E democrático no sentido mais mínimo e insosso da palavra. Ninguém que valoriza isso como uma modalidade de organização política deveria ficar tranquilo com a ideia de que um Estado organizado, internacionalmente reconhecido, põe para dentro dele, institucionaliza uma milícia paramilitar. Que foi exatamente o que aconteceu. Em 2014, o Batalhão de Azov deixou de ser uma milícia e foi integrado com a Guarda Nacional Ucraniana. Guarda Nacional não é exatamente a mesma coisa que Exército. Eu vou traçar essa distinção mais finamente em breve, mas saiba que é parte das Forças Armadas Ucranianas. E muita gente vê um problema com isso. Eu acho que isso de fato é problemático. Se você não vê, eu acho que você só deveria pensar um pouquinho mais ou rever seus valores. Dito isso, eu acho que existe um salto argumentativo muito grande, que também é bem comum, que faz um caminho mais ou menos assim. O Batalhão de Azov é uma milícia fascista, ele foi integrado às Forças Armadas Ucranianas, portanto o Estado ucraniano é um Estado fascista, um Estado ilegítimo. Ok, eu não vou tentar entrar no mérito direto desse argumento, eu vou só te dar uma situação nova, pra ver se ele faz sentido. O Grupo Wagner, se você não conhece, era um grupo mercenário na Rússia, uma PJ mesmo, uma empresa com estatuto e quadro societário, que prestava serviços para o Ministério da Defesa russo e para alguns estados subsaarianos. Se eu não me engano, o governo do Congo era o maior cliente. Isso mudou muito nos últimos 2 anos, eu não vou entrar nesse assunto, mas um grupo mercenário, que nem a Blackwater. Dentro do Grupo Wagner tinha uma vertical, liderada por esse rapaz aí segurando a bandeira, as 2 bandeiras, na verdade, chamado Alexei Milhakov. Ele é nazista, assim, eu não estou exagerando. De novo, se você acha que isso é um exagero, procure vídeos dele falando. Veja o que ele pensa em primeira pessoa e acho que você também não vai ter a menor dificuldade de achar que ele é um cara nazista. Ele lutou na Síria, foi voluntário no Sudão e morreu recentemente na Ucrânia. Fafo. Quando veio o motim do Grupo Wagner em 2023, e a gente infelizmente não vai cobrir isso nesse vídeo, mas saiba que o Grupo Wagner decretou um motim por vários motivos e tentou tomar o poder. Bem, não deu certo para nenhum dos envolvidos, porém, o Ministério da Defesa russo fez algo bem parecido com o que o Ministério da Defesa ucraniano fez, que foi institucionalizar, integrar esses grupos mercenários dentro das Forças Armadas regulares. Então eu vou só pegar o argumento que a gente ouviu aqui, que eu acho que não é vazio, e aplicar ele aqui. Você tem um Estado internacionalmente reconhecido que confere legitimidade institucional a um grupo paramilitar, um grupo mercenário que seja, com liderança
que tem ideias políticas bem questionáveis, né? A saber, fascismo, nazismo. Qualquer que seja o incômodo que você sente aqui, eu acho que você deveria tranquilamente sentir aqui também. E qualquer que seja o salto argumentativo que você consegue traçar entre a existência do Batalhão de Azov e a suposta ilegitimidade do Estado ucraniano, você também deveria conseguir traçar aqui, para a Federação Russa. A verdade, você já deve ter percebido pelo meu tom de voz, eu não levo a sério esse primeiro salto argumentativo. Eu não acho que a existência de uma milícia paramilitar deveria ser o fator preponderante em como você se relaciona com um Estado internacionalmente reconhecido. E eu também não vejo por que grupo russo deveria ser a cor principal na paleta de cores que compõem como você se relaciona com a Federação Russa. A verdade é que o leste o leste europeu tem uma história bizarríssima com o nazismo e uma relação extremamente complicada com ele, que merece uma conversa de 80 horas para ser feita justiça. Então eu não vou ter essa conversa, eu vou só me limitar a falar isso aqui não é tão relevante assim, eu acho. São coisas condenáveis, mas a gente não deveria cometer o erro, a pressa, né, de achar que essas duas facções de 200, 300 pessoas deveriam ditar como a gente se relaciona com esse assunto. Ok? Tirei esse elefante da sala. Show. Última coisa. A TASS é um jornal mantido pelo governo federal russo, que para todos os fins práticos é mídia estatal. E eu vou usar muitos prints da TASS, tá? Muitos. E eu também vou usar muito mais texto nos slides do que eu usaria se isso aqui fosse uma apresentação síncrona, porque você só deveria dar uma pausa e ler o texto. Vai ter bastante texto. E é isso que o Putin pensa do Grupo Wagner. Bem, a invasão de larga escala começou em 2022, 22 de fevereiro de 2022, para ser preciso. Mas a verdade é que o conflito já tinha começado muito tempo antes. Sob o título meio peculiar de Guerra Civil Ucraniana, mas já tinha começado. Eu vou chamar esse conflito de uma invasão híbrida. E eu vou qualificar exatamente o que eu quero dizer com essa palavra híbrida, já já. Em 22 de fevereiro de 2014, não tem coincidências aqui, tá? O Yanukovych foi deposto. Yanukovych, um presidente ucraniano alinhado com a Rússia. Não vou entrar muito nesse assunto. Também não acho que o Euromaidan deveria ser algo que domina o assunto. Acho que é uma das coisas menos relevantes, na verdade. E 5 dias depois, no final da semana, você tem vários soldados não identificados, tá? Sem bandeiras ou qualquer outra forma de equipamento que identifique prontamente o país que emprega eles. A gente consegue identificar por outros motivos, já vou entrar nisso. Tomam instalações do governo regional da Crimeia e instalações das Forças Armadas Ucranianas na Crimeia também. A Crimeia é uma das entidades federativas da Ucrânia. No leste europeu você tende a ter um tipo de federalismo que nem toda unidade é igual. Aqui no Brasil, por exemplo, não existem unidades federais com direitos muito diferentes um do outro. Beleza, tem o Distrito Federal, mas a gente não tem mais aquela ideia de territórios, né, e estados. Né? A gente só tem estados e o Distrito Federal. Na Rússia e na Ucrânia é um pouquinho diferente. Você tem repúblicas autônomas, você tem oblasts. Um oblast lá acho que é o mais próximo deles do nosso conceito de ente federativo de estado. E a Crimeia era uma região relativamente autônoma. A história por trás, só para ser muito, muito breve nisso, a Crimeia era da República Socialista da Rússia, dentro da União Soviética, e foi transferida em 1953, no governo Khrushchev, para a Ucrânia. Como um gesto de boa-fé, tá? E na secessão, né, da União Soviética, a Ucrânia acabou ficando com a Crimeia. O Putin, se eu não me engano, dia 29 de fevereiro, negou diretamente a presença de militares russos no leste ucraniano. A essa altura, inclusive, o Donbass já tinha entrado numa espécie de guerra civil. A notícia que você deve se lembrar dessa época é de que o time de futebol ucraniano, o Shakhtar Donetsk, tem que sair de Donetsk, que está em guerra, e vai para Kiev, que é onde eles estão até hoje. Dia 17 de abril, né, 2 meses depois, o Putin até desfaz essa mentira dele, né, ele admite.
Mas note que o discurso oficial à época é não está acontecendo nada. Que é uma mentira muito óbvia, e a gente sabe disso porque o equipamento que os soldados usam entrega exatamente quem eles são. Eles são da VDV. E aqui um pedaço de informação importante sobre como as Forças Armadas Russas se organizam. Aqui no Brasil a gente tem 3 serviços militares, né? O Exército, a Aeronáutica e a Marinha. Nos Estados Unidos você tem um pouco mais, você tem, além desses 3, a Força Espacial, a Guarda Costeira e os Fuzileiros Navais. E no espaço pós-soviético, você tem uma peculiaridade bem comum, que acontece tanto na Ucrânia, quanto na Bielorrússia, quanto na Rússia, acho que, se eu não me engano, na Polônia era assim também, em que você tem um outro braço de serviço, só que não são os fuzileiros navais, são os paraquedistas. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na França, os paraquedistas são parte do exército regular. Na Rússia, na Ucrânia, no espaço pós-soviético, eles tendem a ser uma força separada, que é mais profissional, que ganha melhor e que quase sempre tem equipamento bem distinto, por uma série de motivos históricos. E quando eu digo equipamento, eu quero dizer nos mínimos detalhes. Eu quero dizer o tipo de camuflagem, o tipo de lanterna, o tipo de capacete, as armas também, em algum nível. Os uniformes, em amplo senso. Existem pedaços de vestimento e equipamento que identificam muito unicamente que tipo de... em que braço de serviço você está. Se você é dos paraquedistas ou das Forças Armadas regulares. Regulares talvez não seja o termo certo aqui. Das forças terrestres, melhor dizendo. Que é o que a gente chamaria aqui no Brasil de exército. Essa apresentação de PowerPoint está na descrição, o link dela, e está como comentário o link dessa análise. Se eu não me engano, isso é de um analista finlandês, que tem... Ele diz que tem certeza de que ele sabe, inclusive, a unidade da VDV, né? A 45º, Regimento de Reconhecimento da VDV. Bem, agora é a hora de apresentar uma figura muito importante, que ele vai aparecer algumas vezes aqui. O Igor Girkin, também você vai ver ele sendo chamado na internet de Strelkov, que é o nome do blog dele. E sim, muitos militares russos têm blogs. Ele é veterano do exército russo, se eu não me engano ele começou a carreira ainda no exército soviético e da FSB. A FSB se eu não me engano, a sigla em russo significa Escritório Federal de Inteligência ou de Informação, algo do tipo. É o equivalente da CIA deles e é herdeira direta da KGB soviética. O Girkin foi ministro da Defesa da assim chamada República Popular de Donetsk. Em maio, ele começou sendo o primeiro ministro da Defesa, em maio, e saiu em agosto de 2014. Ele saiu porque ele assumiu responsabilidade pelo abatimento do voo 17 da Malaysia Airlines, que você deve lembrar nas notícias, né? Um avião estava vindo de Kuala Lumpur, na Malásia, indo para Amsterdã, e foi abatido por um míssil dos rebeldes ucranianos, assim chamados, né? Hoje a gente sabe que eram, se não militares russos, voluntários, certamente rebeldes usando equipamento russo. O Girkin diz que foi responsável. O Girkin também diz algumas coisas muito importantes, como sendo um dos principais líderes militares da nova Rússia, né, como chamavam na época. Hoje em dia esse termo está abandonadíssimo, mas ali em 2014, 2015 você devia ver muito isso, se você estava antenado no assunto, né? A República da Nova Rússia, Novorossi, algo assim. Bem, ele supervisionou os referendos fakes, ele testemunhou a maior parte dos eventos relevantes, inclusive cruzar a fronteira com soldados russos. E ele fala abertamente em entrevistas. Hoje ele está preso, tá? Porque na Rússia você não pode só sair acusando o governo de fazer certas coisas, mas ele fala tranquilamente, abertamente em entrevistas do golpe envolvido naquilo, né? Aqueles referendos que supostamente diziam que a população da Crimeia queria se separar eram obviamente falsificados. E ele serve como uma testemunha muito chave no processo de comprovação de que isso sim é obviamente falsificado. Eu tô falando de mentira, né? A relação que aqui no Ocidente a gente tem com mentira. O Brasil é um país ocidental para todos os fins práticos aqui. Eu sei que não é tão simples assim, mas eu vou tratar o Brasil como um país ocidental. Aqui. A relação que a gente tem no Ocidente com mentira é que é muito diferente da que a gente está vendo da liderança russa.
Quando um político populista como o Trump ou o Bolsonaro mente descaradamente, a gente fica um pouco chocado, porque isso fere uma espécie de decoro que a gente atribui a alguém que tem a vida pública, né? Alguém que tem um cargo oficial, eleito. No leste europeu, nem tanto. Tanto que russo, além da palavra normal para mentira, né, que é loj, eu não sei falar russo, então minha pronúncia vai ser horrível, mas loj, tem outra palavra para mentira, que é vranil. Né? Vranil descreve uma mentira em que ambas as partes sabem que aquilo é mentira e ambas as partes sabem que ambas as partes sabem que é mentira. Né? É common knowledge, né? Conhecimento comum, isso é um conceito de teoria dos jogos, de que aquilo ali é uma mentira. Né? Aqui no Brasil a gente tem o como é que é? Você finge que... Você finge que não tá mentindo, eu finge que acredito, algo assim. Isso é uma expressão popular, né? Bem, lá tem uma palavra pra isso. E eu recomendo muito esse artigo da Helena Gorokova sobre isso. Tenha em mente esse conceito porque ele... Uma vez que você percebe que faz parte do estilo de comunicação dessas pessoas, inclusive como oficiais políticos, como pessoas de vida pública, mentir descaradamente e fazer isso sabendo que você está ouvindo uma mentira, é muito importante. Uma vez que você vê isso, você tem dificuldade de desver. E fica bem claro. Bem claro. Bem, eu falei de invasão híbrida, né? Deixa eu qualificar isso para a gente poder distinguir esse período pré-2022 do que aconteceu em 2022. Você pode, como um ator interessado, como um país soberano, tomar ação contra outro país de um jeito covered, né, que não é direto. Então, por exemplo, quando a Coreia do Norte paga hackers para entrar numa empresa de provisão de energia ou que cuida da rede de água nos Estados Unidos ou no Canadá, isso é um ato de agressão, certo? Mas ele é um ato que não é cinético, né? Você não está causando um trauma físico em alguma estrutura ou em alguma pessoa. Então, existe uma certa plausible deniability, né? A pessoa que cometeu o ato de agressão, ela tem algum espaço para negar a própria autoria do ato. Quando a gente fala em guerra híbrida, é algo desse tipo que a gente está falando. Guerra híbrida, eu vou tentar definir agora mais precisamente, agressão entre estados, né, que não cruza algum limiar de reação. Então, se você consegue rapidamente e sem se identificar tomar instalações do governo, tomar bases militares, cortar linhas de comunicação, cortar acesso à internet e só tomar o controle de facto de uma região no país, sem que isso desencadeie uma reação imune do outro lado de reação militar, você cometeu uma invasão híbrida. Né? Você conseguiu tomar uma ação de agressão que não foi o suficiente, talvez não em gravidade, mas certamente foi rápido o suficiente para impedir os sistemas de reação da parte agredida de entrar em ação. Guerra híbrida. Isso é parte integral da doutrina militar russa e eu não vou ficar mais muito nesse assunto, mas é isso que eu quero dizer. Né? Aquela guerra civil que acontecia na Ucrânia não era exatamente uma guerra civil, era uma guerra com um véu de mentira em cima. Né? Quando os voluntários do leste da Ucrânia estavam lutando, eles eram ou pessoas conscritas, né, tipo, tiradas da rua. Tem o exemplo clássico do Conservatório de Donetsk, que foi esvaziado. Essas pessoas, os músicos do Conservatório de Donetsk foram enviados para o front. Ou eram... Enfim, tinha esses dois, né? Ou você tinha essas pessoas que foram removidas da rua, ou você tinha só militares russos que estavam ali de um jeito não identificado. E a gente sabe disso porque os, aspas, rebeldes ucranianos usavam tanques T-90, que são tanques das Forças Armadas Russas, sabe? Que não são doados por aí. Bem, em 2020, 2021, isso não estava funcionando. Isso não estava cumprindo os objetivos políticos que justificavam essa ação em primeiro lugar. E que fique bem claro, guerra é um fenômeno político, né? Quando dois estados entram em conflito, eles fazem isso porque eles têm preferências políticas incompatíveis, eles tentaram resolver elas de outro jeito, e pelo menos um dos participantes acredita que ele consegue atingir seus objetivos políticos por vias militares, né? Cinéticas. Em 2021 estava muito claro que os objetivos
daquela guerra híbrida na Ucrânia não estavam sendo cumpridos, e você começa a ver a preparação do terreno, né? A fabricação de casus belli. Casus belli, só... é latim, Google it, se você não sabe o que significa. Em julho de 2021, o próprio Vladimir Putin publica esse artigo, né, sobre a unicidade histórica de russos e ucranianos, em que ele argumenta, sem muitos rodeios, que a Ucrânia é um estado fake, em essência. Que não apenas a etnia e a língua ucraniana são fabricações do século XX, como elas deveriam ser violentamente abolidas. E se você não acredita, só leia o artigo, eu vou deixar ele linkado aí. Eu acho que se eu começar a tentar citar ele, você não vai acreditar. É melhor você próprio ler. E, se não me engano, 2 ou 3 meses depois, o governo russo emite o que no Ocidente é tratado como um ultimato, mas, segundo os próprios russos, é apenas um esboço de um tratado. E eles chamam isso de um acordo com medidas para garantir a segurança da Federação Russa e dos Estados-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? A OTAN. Tem 5 pontos principais. A OTAN se comprometeria a não admitir membros novos na aliança. A OTAN se comprometeria a não empregar forças ou armas em países que entraram na aliança depois de maio de 97. Eu já vou dizer por que essa data é importante. Um banimento no emprego de mísseis de alcance intermediário. E quando a gente fala em mísseis de alcance intermediário, a gente diz isso no sentido dos tratados SALT e dos tratados de não proliferação nuclear dos anos 80. Alcance intermediário aqui é qualquer coisa entre 500 e 5.000 quilômetros, tá? É bastante coisa. Uma proibição da atividade militar da OTAN na Ucrânia, no leste europeu, no Cáucaso e na Ásia Central também. O que seria atividade militar na Ucrânia, só para não parecer ambíguo? Tipo, não é como se a OTAN tivesse tropas na Ucrânia. É que a OTAN tem um negócio chamado a missão da OTAN na Ucrânia, que é uma missão militar, que é algo tão comum quanto uma missão diplomática. A exigência russa era de cortar a missão militar da OTAN na Ucrânia. E mecanismos de consulta entre a OTAN e o Conselho de Defesa russo. Os mecanismos de consulta existem desde os anos 70, é o famoso telefone vermelho. Não, esse ponto não é particularmente útil aí. Bem, por que maio de 97? Bem, depois do fim da União Soviética e da consequente dissolução do Pacto de Varsóvia, muitos países do leste europeu fizeram um cálculo bem simples. Eu sou um país de tamanho X, a Rússia é um país de tamanho algumas vezes X. A política doméstica russa é bem peculiar, ela entende... Os russos, como uma população, entendem que eles são um império, que eles têm privilégios imperiais, que eles deveriam poder controlar os países na vizinhança imediata deles. Eles entendem isso não como um ato de agressão, mas sim como um ato de defesa, né? E algo bem nazista, coded, assim, de espaço vital, sabe? O leste europeu tem isso na memória viva, né? Todo mundo tem um avô que viu algum evento drástico acontecer no século XX. E o cálculo é muito simples. A OTAN tem uma cláusula de defesa mútua, eu vou tentar entrar na OTAN. Não é um processo simples, mas muita gente fez ele e entrou. Então, em 97 você tem a entrada da Polônia na OTAN. Se eu não me engano, em 2001 entram os 3 países bálticos. Vem a Albânia em 2000 e pouco. A Romênia, se eu não me engano, entra em 2004. São países que são ex-membros do Pacto de Varsóvia, né? E, para ficar claro o tamanho do esforço envolvido nisso, a OTAN e o Pacto de Varsóvia, por questões de interoperabilidade, tinham critérios técnicos para basicamente tudo, tá? Então, se você está numa base militar da OTAN nos anos 80, os seus computadores têm certos requisitos. A munição dos soldados tem certos requisitos. Os uniformes têm certos requisitos. O combustível tem que ser de um certo tipo. Ou os combustíveis, melhor dizendo. Se você tem trens de uso militar, eles têm que ter uma certa bitola. Se você usa rádios, eles têm que operar numa certa família de frequências, eles têm que usar uma certa técnica de encriptação, eles têm que usar certos data links. Critérios técnicos para todo lado. Então, migrar de um para o outro é algo realmente muito caro, difícil, trabalhoso. E o fato de que tantos países fizeram isso deveria revelar algo sobre como essas pessoas se sentem em relação à ameaça militar russa. Esse ultimato dado pelo governo russo em 2021 foi recebido com não, tá maluco,
O Biden nem se dignou a dar uma resposta pública muito relevante, que eu me lembro da época só aconteceu não, isso não vai acontecer, não faz sentido nenhum isso. E eu quero demarcar aqui que essa é o primeiro cheiro de exigência concreta que a gente tem no governo russo. Aqui estão as preferências do governo russo. É assim que a liderança política russa que hoje existe e que hoje está no poder enxerga os seus objetivos maximalistas. Né? Se o Putin pudesse, ele viveria num mundo em que não tem tropas da OTAN na Polônia, ele viveria num mundo em que a OTAN não pode usar mísseis de mais de 500 km de alcance, ele viveria num mundo em que a Ucrânia não tem sequer autonomia como Estado para decidir entrar na OTAN. Essas são as preferências. Né? E ao mesmo tempo que isso acontecia, a gente sabia muito bem que tinha algo além disso acontecendo, porque hoje em dia você tem imagens de satélite de altíssima qualidade, qualquer pessoa consegue acompanhar um exército do tamanho do exército russo se movimentando. Desde março, abril de 2021, estava bem claro que o exército russo estava concentrando equipamento e tropas na fronteira com a Ucrânia. E dentro da Bielorrússia também. Isso só para mostrar como o Vranil opera na prática. Essa fala aqui, qual é esse diplomata? Eu esqueci o nome dele. Eu acho que era o adido russo na Grã-Bretanha, né? Ele foi perguntado por um jornalista da BBC, né? Por que a Rússia está juntando tropas na fronteira com a Ucrânia. E a resposta dele parem com isso, por favor me avisem quando que a gente vai invadir, porque eu quero saber quando tirar férias. Né? Esse é o tipo de comunicação que a gente via, apesar das imagens de satélite serem bem claras. 20 de fevereiro, tá? 2 dias antes da invasão, o Anatoly Antonov, que é o embaixador russo nos Estados Unidos até hoje, ele fala categoricamente não existem planos alguns de invadir a Ucrânia. E ele faz a provocação, inclusive eu vou citar aqui. Poderia alguém imaginar a Rússia exigindo dos Estados Unidos não empregar tropas no Alasca ou na Flórida? Estou certo de que esses requerimentos seriam inaceitáveis para os Estados Unidos. Bem, acho que isso, se você despir essa afirmação de contexto, ela tem muita verdade, né? Não é uma exigência razoável. Você não pode, do outro lado do mundo, exigir que um país não coloque tropas no seu próprio território. Mas isso acontece à luz de algo, né? Se no mesmo ano você publica um artigo dizendo que o Estado da Ucrânia não é legítimo e depois exige essas coisas todas da OTAN, você quer algo, certo? E se você faz isso enquanto posiciona tropas na fronteira, você quer algo e está fazendo algo a respeito. E só para deixar mais tangível o que a gente quer dizer com posicionar tropas na fronteira, cerca de 50 BTGs. Eu já vou definir mais explicitamente o que é um BTG, mas cerca de 50 BTGs russos estavam acumulados em 4 áreas. Né? Uma no distrito militar do Oeste, na Bielorrússia, sob o pretexto de exercícios militares, obviamente falso, mas oficialmente a pretexto de exercícios militares. Uma área de acumulação perto de Kharkiv e outra área no Donbass e na Crimeia. Outras 2 áreas no Donbass e na Crimeia. As fotos de satélite deixam você identificar, inclusive, qual unidade tá fazendo a movimentação. E agora é hora um pouquinho de introduzir um vocabulário militar que eu quero poder usar sem passar pela cabeça de ninguém. O que é um BTG? É um Battalion Tactical Group. Isso vem na doutrina russa das reformas do começo dos anos 2000, quando eu não me lembro o primeiro nome dele, mas era o Serdychuk, que era ministro da defesa, que pega aquele legado soviético e reforma para o exército russo ser baseado em unidades pequenas. Né? E um batalhão é uma unidade pequena. Qual é a escala assim, de unidades? No nível muito baixo, você tem um pelotão, que na maioria das forças armadas do mundo vai ter algo entre 8 e 15 pessoas, e é um tamanho muito natural de organização, de unidade, porque é mais ou menos o número de pessoas com o qual você consegue se comunicar apenas usando a voz, num espaço limitado. Esse tamanho de unidade remonta à guerra medieval europeia. Acima de um pelotão, você vai normalmente ver algo como uma companhia, que é de 100 a 120 pessoas, que é outro tamanho muito natural de unidade, que também remonta à guerra medieval europeia. E é mais ou menos o número de pessoas em que todo mundo consegue saber o nome de todo mundo. E o título também. Uma companhia normalmente é liderada por um capitão. Quando você ouvir que alguém é capitão, essa pessoa normalmente lidera uma companhia. Um grupo de 100 a 120 pessoas. Um batalhão é um grupo de algumas companhias. Normalmente você é um coronel se você lidera um batalhão.
Um grupo de alguns batalhões é uma brigada ou um regimento, isso já varia bastante. Regimento normalmente tem uma conotação um pouco mais específica de que aquilo ali é associado a uma certa região. É daí que vem a palavra regimento. Quando você está falando de uma brigada, você normalmente tira esse contexto regional, você está só falando de um grupamento de batalhões. Quem comanda um regimento, uma brigada, é quase sempre um brigadeiro ou um general de primeira estrela, um major general. Os títulos variam bastante. Não tem nenhuma ISO determinando qual organização tem que ter qual comandante. Acima de algumas brigadas você tem uma divisão. E se você junta algumas divisões, você tem um corps, né? Aqui no Brasil, acho que a gente chamaria isso de um exército. Na doutrina russa, isso é descrito como um exército também. No vocabulário anglo, você vai ver esse termo, corps, né? Que é um grupo de 2 ou 3 divisões. Um BTG, um Battalion Tactical Group, a ideia é você ter um batalhão que tem capacidades orgânicas dentro dele. Então, ao invés de você só ter um batalhão, e aí no nível da brigada tem unidades mais especializadas de apoio, tipo uma unidade de defesa aérea, uma unidade de artilharia, uma unidade de logística. A ideia de um BTG é que ele tem autonomia para prover todas as suas próprias necessidades. Um BTG deveria ter defesa aérea integrada, deveria ter artilharia integrada, deveria ter navegação, comando de tráfego militar. Isso é muito importante, tá? Se você acha que é fácil mover 150 veículos de um jeito coeso, eu te sugiro tentar seguir um amigo seu de carro. Não é a coisa mais fácil do mundo. Então, tem sim que ter gente cujo trabalho é manter o tráfego funcionando. Esse tipo de especialidade, sabe? Na doutrina russa, isso tipicamente é disposto no nível da brigada ou da divisão. As reformas dos anos 2000 colocaram isso no nível do batalhão. E a gente tinha mais ou menos 50 batalhões desses na fronteira. Na fronteira com a Ucrânia, no final de 2021. Inclusive, a maior formação era o 41º Exército de Armas Combinadas. Isso na doutrina russa é um termo bem comum. Você vê um exército blindado ou um exército de armas combinadas. A gente está falando de algo tipo 4 divisões aqui. Então, centenas de tanques, milhares de blindados, dezenas de milhares de soldados. E, bem, na noite do dia 21 de fevereiro, o Putin decreta a invasão, né? Ela acontece na virada da manhã para o dia 22. Esses 2 prints aí são do discurso de invasão. Se você vai ler um documento a respeito disso tudo, eu sugiro que seja o discurso onde ele decreta a invasão. É a coisa mais transparente e clara possível. Em que ele deixa bem claro que o fato de que a Ucrânia está sendo invadida é só acidental. A preocupação não é a Ucrânia, a preocupação não é o suposto genocídio, não é se fala-se russo ou não no leste da Ucrânia, a preocupação é a OTAN. E a Ucrânia ousou desejar entrar na OTAN, a Ucrânia não tinha nenhum processo de entrada na OTAN crível acontecendo, mas ela ousou desejar isso, e portanto ela vai ser usada de exemplo, né? Todo mundo agora que tem essa ideia de que você pode ser um vizinho da Rússia, historicamente uma colônia russa, e ter a vontade de entrar na OTAN, não, isso não é admissível. De novo, ele fala com todas as palavras. Isso eu não tô traçando uma caricatura de forma alguma. E com uma conveniente desculpa, né, com um motivo muito conveniente, ele vai salvar o oprimido povo da República do Donbass. Ele declara a invasão. Só para você ver como o Vranil opera, né? O porta-voz oficial do governo russo, que até hoje é a mesma pessoa, inclusive, o Sergei Naryshkin, ele, em 16 de março, um pouco menos de um mês depois da invasão, ele fala: a Rússia não tinha outra escolha. O menor atraso na tomada de ação contra a publicamente russofóbica, corrupta e oligárquica República em Kiev, ele usa regime, mas eu usei república, teria trazido uma tragédia maior ainda no futuro próximo. Veja como você consegue falar coisas categoricamente opostas num curto espaço de tempo. Bem, por quê? Porque antes você não estava só mentindo, você estava comentando Vranil, né? Quando o Antonov? Aqui. Quando o Antonov fala que ninguém vai invadir, ele sabe que ele está mentindo e ele não tem a menor pretensão de que você acredite nele. Ele sabe muito bem que a inteligência americana vê os 180 mil soldados russos na fronteira. Ele não está tentando... Ele não quer que alguém acredite
Se você acreditar, melhor ainda. Mas ele não tem a menor preocupação de ser crível. Ele só tá falando o que ele precisa falar. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Eu já estou sendo crítico o suficiente disso. Acho que talvez muito rápido, inclusive. Então deixa eu dar um passo para trás e tentar construir o ponto que essas pessoas estão tentando nos vender. Ok? Qual é o argumento? Como eu vejo ele. A versão mais forte dele, que eu consigo visualizar, pelo menos. A ordem liberal internacional, que é o que o Putin condena categoricamente no discurso de invasão, a ordem liberal internacional não é essa Coca-Cola toda. Né? Quando Saddam Hussein invade o Kuwait, em 90, 91, as Nações Unidas baixam uma resolução e dizem: você tem 30 dias para sair do Kuwait, senão eu vou te remover cineticamente do Kuwait. E eles fazem isso. Essa é a Primeira Guerra do Golfo. Quando a Iugoslávia se separa em o que quer que seja aquilo, a OTAN fala: não, eu vou estabelecer uma no-fly zone e eu vou cineticamente impedir certos comportamentos de acontecerem, porque acho que eles são politicamente inaceitáveis para mim. Quando o Bush decide terminar o trabalho do pai e invadir de novo o Iraque e depor um governo que estava ali, ele também faz isso, com a ajuda das Nações Unidas, inclusive. A França condena fortemente a Segunda Guerra do Golfo, mas de qualquer maneira você pode pegar a guerra na Líbia, a Síria, né? O mundo unipolar não tem essa pax monopolista. Né? Não é porque tem uma polícia global que o mundo ficou pacífico. Isso é uma provocação muito importante, porque se você pensa o contrário, você está se iludindo bastante. E o governo russo se apoia muito nessa ideia. Né? Então, de onde vem a aceitabilidade desse tipo de comportamento de invadir a Ucrânia porque você tem o pretexto de uma necessidade de garantias de segurança? A própria ordem liberal internacional usa meios militares cinéticos para conseguir o que ela julga serem garantias de segurança. Então, de onde vem o high ground moral para você condenar essa atividade do governo russo? Não tem, né? Pelo menos é o argumento que eles estão tentando te vender. E eu acho que essa é a versão mais forte dele, que eu consigo pensar. Eles estão fazendo só mais do mesmo. Isso é um argumento, né? Tem início, meio e fim. Perfeito. E eu acho que ele tem um fundo de verdade bem razoável, tá? É importante também não cair no maniqueísmo bobo de achar que isso aqui é vazio, porque não é vazio. Eu acho que você não aprova a invasão do Iraque de 2003. Eu definitivamente não aprovo. Ou a do Afeganistão. Bem, se é isso que está sendo posto, eu acho que uma pergunta bem natural que você pode fazer é: tá bom, que tipo de conduta você espera das Forças Armadas Russas para que isso soe genuíno e não só cinismo, né? E aqui é importante traçar uma distinção que talvez seja meio... você talvez ache meio ridícula, mas eu acho que é muito importante. O que é uma just war, né? Uma guerra justa versus o que é just warfare, né? O que é o fazer da guerra justo. Eu acho que você não precisa ser nenhum pacifista radical para achar que guerra é um negócio quase que inerentemente imoral, né? Matar alguém é um negócio muito complicado. E não tem muitos caminhos claros de como você justificaria isso acontecer, apesar de que isso é cotidiano e rotineiro, né? Soldados morrem em guerras. Tem uma imoralidade um pouco inerente a isso. Apesar de que certas guerras a gente consegue olhar e falar: não, isso aqui é importante. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Né? Eu acho que você vai ter alguma dificuldade de falar assim: não, os aliados eram a parte imoral na Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo que você também vai ter dificuldade de endossar o uso de armas nucleares no Japão, ou do bombardeio de Dresden. Essas contradições, elas existem no ato da guerra. Né? E o que você espera de um participante que tem uma causa justa é que ele pratique a guerra de um jeito que minimiza a injustiça inerente ao fato de que você tem conflito militar. Então, vamos entrar aqui num pouquinho de experimento, de pensamento. Vamos imaginar um cenário em que 2014 acontece de novo, só que em 2022. A liderança civil não está organizada, não existe consenso nenhum na opinião pública. A liderança militar, igual. Você tem um fait accompli, que acontece em 1 ou 2 dias, não tem nem chance de reação acontecer. E pronto, o governo ucraniano é simplesmente tomado.
Eu acho que você teria alguma dificuldade de tecer o argumento de que isso é justo e moral, anexar um país, né? Mas você teria alguma dificuldade de argumentar que essa conduta específica foi injusta, né? Isso soa como just warfare, pra mim, pelo menos. Pelo menos é algo que é mais crível do que você me dizer que o que aconteceu de fato é justo. E falando nisso, o que de fato aconteceu? Bombardeio de maternidade, bombardeio de hospital infantil, bombardeio de faculdade de direito, bombardeio de faculdade de sociologia, bombardeio de teatro, bombardeio de termoelétrica. Aquele argumento que a gente viu, eu acho que ele é cínico, ele é só uma mentira, é o que você precisa falar para você ter superficialmente razão no que está fazendo. Mas no segundo que você vê o comportamento de quem está falando isso, você percebe que aquilo não para de pé. É só vrânio. É só vrânio. E acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de, pôr a mão no fogo e falar, sim, é isso que eu estou falando. O governo russo não pratica guerra justa na Ucrânia, né? Pelo contrário, ele sistematicamente foi atrás das redes de energia, de saúde e de alimentação, inclusive, né? Teve um período ali em 2023 em que o alvo número 1 de bombardeios estratégicos russos eram silos de grão. Se você bombardeia trigo, eu acho que você não está praticando guerra justa, sabe? Não é tão mais complicado do que isso. Então, quaisquer que sejam suas opiniões sobre a legitimidade do Estado ucraniano, ou sobre o Euromaidan, ou sobre o Putin, ou o Zelensky, eu acho que é uma opinião insustentável essa de que o governo russo deveria ter invadido. Isso não para de pé, ou se para de pé, exige de você ter valores muito tortos. Então, pitaco número 1. Até agora eu mal entrei no conflito militar em si, né? E eu falei pra você que algumas opiniões que são insustentáveis à luz dos fatos do conflito. Eu acho que eu já dei alguns, né? O fato de que a Rússia consistentemente vem atrás da infraestrutura civil. A gente poderia ficar horas falando só disso, mas vamos tentar delinear quais são as restrições militares que estão acontecendo aqui. As restrições orçamentárias militares, melhor dizendo. Meu gato tá miando muito. As duas principais fontes que eu tenho aqui são esses dois manuais do exército americano. Um é o FM 100-23, é o The Soviet Army, acho que ele foi escrito em 82, se não me engano. E outro é o TC 7-102, que é uma publicação mais moderna, o Opposing Force Tactics. A rigor, o Opposing Force Tactics não fala da Rússia ou da União Soviética, ele fala de um Estado, mas você vai ver que esse Estado tem estruturas políticas e militares muito, muito, muito parecidas com a da Rússia. Então, você sabe muito bem de quem eles estão falando. Inclusive, aqui um detalhe importante, a Rússia é um dos poucos países do mundo que separa as armas nucleares num braço de serviço próprio. Eles não só têm as forças armadas, e uma marinha, uma força aérea, e um comando de forças especiais, e um comando de paraquedistas, como eles também têm um comando de forças estratégicas, né? Ou então, você vai ver o nome Forças de Foguetes Estratégicos. Esse é um detalhe muito importante que a gente já vai voltar em breve. A doutrina russa é bem peculiar, a doutrina militar russa, porque ela não foi... Na verdade, deixa eu apresentar a simetria disso. A doutrina militar na maior parte da Europa Ocidental é muito, muito parecida, porque a guerra medieval europeia meio que balançou o continente de jeitos bem parecidos. Então você tem conceitos muito similares, você tem termos franceses em todo lugar. Qual é a palavra em inglês para tenente? É lieutenant, que é lieutenant, vem do francês. Quando a gente fala captain em inglês, a gente está tirando uma palavra que vem diretamente do francês, que é capitaine. Capitaine, eu não sei falar francês também. Então, tem uma série de idiosincrasias da história da guerra terrestre europeia que contaminam basicamente a Europa inteira, e a América Latina e a América do Norte também. Na Rússia não é nada do tipo. A Rússia tem uma história militar muito mais isolada e a Revolução de 1917 também só acerrou isso mais ainda. Um dos grandes pensadores da teoria, da doutrina militar russa, teorias que eu não tenho errado, é o Sokolovsky. E
essas 4 leis que ele delimita aí são parte bem básica da educação política de qualquer oficial russo até hoje. Então, uma por uma, o curso e o resultado de uma guerra travada com emprego ilimitado de todos os meios disponíveis depende primariamente da correlação de forças disponíveis no começo da guerra. A segunda é que o curso e o resultado de uma guerra dependem da correlação de forças e das forças potenciais, então não só necessariamente do que está acontecendo, como elas eram no início do conflito. Terceiro, o curso e o resultado de uma guerra dependem do seu conteúdo político. Isso é talvez a parte mais próxima à doutrina militar mais típica do Ocidente, em que você vai ter gente como meu Deus, o alemão, qual era o nome dele? Clausewitz, isso. E quarta, né, o curso e o resultado de um conflito dependem da correlação moral e política de capacidades psicológicas dos povos e exércitos combatentes. É isso que funciona como cama, né, como sedimento para a doutrina militar que a União Soviética vai praticar na segunda metade do século XX, que é preparação irrestrita para um conflito de proporções apocalípticas. Se você acredita que o resultado de uma guerra é ditado por como você inicia ela, você faz de tudo e mais um pouco para começar ela nos melhores termos possíveis. E é por isso que você tinha a economia soviética, que produzia tanques como se não houvesse amanhã, mas faltava trigo e salsicha. Tem toda uma taxonomia de como funciona a manobra militar e é uma doutrina super matematizada, muito mais do que você imaginaria, inclusive. Isso aqui na esquerda é um nomograma. Isso é uma ideia bem peculiar. Você tem escalas que são comprimidas não necessariamente do mesmo jeito, e a ideia é que um oficial de campo consiga achar qual o emprego de certos equipamentos é apropriado em certas situações apenas com operações geométricas simples, né? Então, nesse nomograma aí, se eu não me engano, você calcula quantos tiros de artilharia você deveria dar baseado no tamanho da força que você está atirando. Por exemplo, existem milhões de tipos de nomogramas para milhões de situações diferentes. Se você gosta dessa trivia, abre um manual soviético e você vai se esbaldar como nomogramas. Aqui na direita é algo muito parecido, não é incomum você ter essas fórmulas de potencial militar, e é uma visão bem newtoniana de como funciona o conflito militar, massa e força, e você deveria conseguir quantificar isso e achar ratios, né, que te dizem como tomar decisões. Então, um oficial de campo, ele normalmente receberia um relatório de inteligência dizendo, olha, tem uma companhia ucraniana ali. Ele vai ver isso, colocar no nomograma dele, calcular o potencial militar das unidades envolvidas e falar, a gente tem que atacar com 3 companhias. Se a gente fizer isso, tem X% de probabilidade de sucesso. É assim que funciona tomadas de decisão no exército russo até hoje, em larga medida, e isso vai ser bem relevante um pouco mais à frente. Tenha isso em mente. Tem outra prática típica da doutrina militar russa e soviética, em amplo senso, que é de echelonment, né, de escalonamento, acho que essa talvez seja a melhor tradução. A ideia é todo ataque deveria acontecer em ondas. Então, se você ataca um pedaço, uma seção de fronte, 3 km, e você só em uma região conseguiu sucesso, você só vai mandar uma segunda onda na região onde você conseguiu sucesso. Isso tem uma justificativa muito razoável. Você só reforça o sucesso, né? Qualquer pessoa familiarizada com microeconomia introdutória deveria ver o paralelo disso com, por exemplo, maximização de utilidade, sobre restrições orçamentárias, né? Você só consome mais na medida em que a utilidade marginal daquilo vale o que você está abrindo mão, né? Algo muito parecido acontece aqui. É bem matematizado. Dito isso, o tipo de ataque, né? E tem uma longa taxonomia de tipos de ataque possíveis. O tipo de ataque favorito na doutrina militar soviética e russa, por extensão, é o meeting engagement. A ideia é que você vai ter 2 forças em marcha para um certo objetivo e o encontro não planejado exatamente, mas o encontro ainda em movimento favorece o lado mais bem armado. Comandantes soviéticos eram condicionados a pensar nesses termos. Isso cria uma postura de força em que você está sempre tentando começar a atacar, né? Você está sempre tentando tomar iniciativa. Se você joga xadrez, você deve estar familiarizado com esse conceito de iniciativa, né?
Existem situações em que, o oponente tem mais espaço para tomar decisão proativamente, e existem situações em que ele é meio que forçado a reagir ao que você está fazendo. Na doutrina militar soviética, você deveria estar sempre no ataque, e você deveria estar sempre forçando o oponente a reagir, ao invés de ter o espaço para tomar decisões com calma. Bem, vamos falar da Marinha rapidinho. A Marinha Soviética tinha duas missões que eram existenciais para a liderança política, tá? A primeira é interditar o Atlântico Norte. A OTAN tinha um plano chamado Reforge, Reinforced Germany. O conceito é que é impossível, se não por fins políticos, certamente por motivos financeiros, é impossível você estacionar forças o suficientes da OTAN na Alemanha, isso nos anos 70, 80, para impedir o exército soviético inteiro de só cruzar a Alemanha em 7 dias, como era o plano oficial. Só não dava. Então, qual era a estratégia da OTAN? Praticar intensamente a rapidez de transporte, você conseguir tirar de todos os países membros rapidamente tropas e colocar eles na Alemanha, porque você não consegue deixar eles só parados lá, isso é muito caro. E todo o músculo logístico e de comunicação que você precisa ter para fazer isso funcionar suavemente. Parte do planejamento soviético era negar isso, e isso incluía interditar o Atlântico Norte. Então, se você consegue tornar o Atlântico Norte um corredor naval inviável, você consegue seriamente afetar o planejamento da OTAN. Essa é uma perna. Isso era existencial porque, de novo, tanto a OTAN quanto o Pacto de Varsóvia tinham um consenso bem claro sobre o que seria um conflito caso a Guerra Fria ficasse quente, e ele seria um conflito apocalíptico na Alemanha. Ninguém discordava disso, todo mundo se planejava para isso. A outra missão existencial, né, da Marinha Soviética era ser uma das pernas da tríade nuclear. Tríade nuclear é um conceito muito importante em estratégia nuclear. A ideia é que se você só tem como disparar armas nucleares de 1 metro, então, por exemplo, por aviões, se alguém conseguir destruir suas pistas de pouso e decolagem, você não consegue mais usar armas nucleares. Então, você tem que ter 2 metros. Só que se você tiver 2, agora, e você perde os 2 metros, então, por exemplo, silos terrestres e aviação, você agora também não tem nenhum. Então, qual é o único jeito razoável de você ter como contra-atacar? Né? É ter uma tríade. Até porque não existem muito mais jeitos de entregar armas nucleares. No final dos anos 80, tanto o Pacto de Varsóvia quanto a OTAN tinham programas para entregar armas nucleares do espaço, não? Então, formar tétrades nucleares, mas felizmente isso nunca avançou. A tríade nuclear americana é igual à soviética. Você tem aviação estratégica, você tem submarinos no mar e você tem silos na terra. Basicamente isso. Esse submarino aí é um classe Typhoon na designação da OTAN. Se eu não me engano, na designação do Pacto de Varsóvia, isso é um classe Akula. Se você já viu algum filme baseado nos livros do Tom Clancy, você conhece esse bicho aí. E bem, a Marinha Soviética era dividida organizacionalmente em 5 frotas. A frota do Mar do Norte, a frota do Pacífico, a frota do Báltico, a flotilha do Cáspio e a frota do Mar Negro. A frota do Mar Negro é uma formação histórica, né? Remonta até o século XVIII. Ela é descendente direta da Marinha Imperial Russa e tinha uma quantidade considerável de ativos militares bem importantes, alguns dos quais são insubstituíveis. Né? Quando a Crimeia é transferida para a Ucrânia, acontece um negócio bem consequente, importante, que é o porto onde fica estacionada a frota do Mar Negro sai da Rússia e vai para a Ucrânia. E ele continua em território ucraniano depois da dissolução da União Soviética, né? O porto de Sevastopol. Então, quando a Ucrânia e a Rússia se separam, isso é uma farpa que está no ar. Isso é certamente um dos assuntos. Não é o único, mas nas eleições de 94 ucranianas, que são basicamente pautadas por como esses países vão se relacionar agora, a frota do Mar Negro é um ponto de tensão. Depois da dissolução da União Soviética, existe a criação de uma força armada fantasma, né? Como é? As Forças Armadas da Comunhão dos Estados Independentes, algo assim, que acaba ocupando militarmente a Ucrânia. Né? Você tem oficiais russos dentro do território ucraniano supervisionando ativos militares que eram da União Soviética, que agora eles têm a propriedade disputada. Né? Se eu não me engano, tem até um comandante da Marinha Soviética que foge, ele leva um navio para um porto russo. E esse era um receio, obviamente. Em junho de 95 tem um primeiro acordo que dispõe sobre como a frota do Mar Negro vai ser particionada.
Ele é sucedido por outros 2 acordos em 1997, e para todos os fins práticos, isso foi uma questão resolvida nos anos 90. O Leonid Kuchma, que era um ucraniano, o presidente ucraniano, e o Boris Yeltsin estão bem satisfeitos, segundo eles dois. E a validade do acordo é até 2017. Então, um pedaço importante aqui. Vou falar dos estoques militares rapidinho. De novo, existe um consenso entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia sobre o que seria uma guerra fria que fica quente. E vamos voltar a vários slides. O curso e o resultado de uma guerra que é travada com emprego ilimitado de todos os meios disponíveis depende primariamente da correlação de forças disponíveis no início da guerra. Quando eu falo correlação de forças, a gente está falando de algo tipo esse nomograma, tá? De contagem mesmo, de massa, no sentido newtoniano. Se você pensa assim, você constrói estoques apocalípticos. E é exatamente isso que a União Soviética fez, e em alguns números aqui, eu não acho que é a coisa mais interessante do mundo, mas estatística é sempre bom. Esse número aqui é bem importante, entre 6% e 8% do produto nacional vai para o setor de defesa. 1/3 do maquinário. Hoje eu acho que não existe nenhum país desenvolvido que chegue a gastar 5% do PIB em defesa. Para vocês terem um ponto de comparação. Boa parte desse equipamento é guardado assim, a céu aberto. E isso é bem significativo porque isso permite qualquer autista com um dinheirinho para pagar a imagem de satélite literalmente contar quantos tanques existem em estoque nas Forças Armadas Russas. E o spoiler é que eles acabaram. Vamos falar brevemente do Memorando de Budapeste? Bem, a dissolução da União Soviética não deixa apenas a frota do Mar Negro em mãos ucranianas. Ela também deixa boa parte do estoque nuclear. São aviões, né, que são capazes de entregar armas nucleares, são submarinos, são silos. E não é do interesse de ninguém, nem da Federação... Meu gato Damiano, tadinho. Nem da Federação Russa, nem dos Estados Unidos permitir que a República da Ucrânia tenha acesso a armas nucleares. E uma série de acordos é assinado em 94 para dispor disso. Né? Em resumo, a Ucrânia abre mão de armas nucleares e dos veículos de entrega. Então, ela se desfaz, né? São quebrados os bombardeiros, alguns são quebrados, alguns são entregues, e um vai para o Museu de Poltava. Tem um museu de aviação em Poltava, bem legal. Adoraria visitar um dia. Ela devolve submarinos, ela se desfaz de alguns reatores, se desfaz das ogivas, e em troca disso ela ganha garantias territoriais. Né? Beleza, eu como país abro mão de ter armas nucleares, vocês que são interessados em que eu não tenha, me dão garantias de segurança e de integridade territorial. Em 97 tem um tratado de amizade também que complementa isso, em que o artigo 2 diz explicitamente que ambas as partes concordam em respeitar a integridade territorial de cada uma e confirmar a inviolabilidade das fronteiras existentes entre elas. E esse é o contexto em que a gente está quando a gente fala da invasão de 2022. Você tem um país que está olhando para o que ele entende como sendo um saco de pancada, que ele vai ensinar uma lição dura para a OTAN. Esse saco de pancada, por sinal, é uma ex-colônia. Ele abriu mão de armas nucleares, para você, inclusive, e você usou esses 20 anos, 25 anos de dividendo de paz para se reformar militarmente, para recuperar um pouco da glória do legado militar soviético. E agora você vai mostrar para o mundo o que você pode fazer. Se você tentar recuperar da sua memória como as pessoas achavam que isso ia se desenrolar, eu acho que você vai lembrar de um quadro bem consensual. A Ucrânia não vai durar 4 dias, e que horror. Era bem isso. Bem, algo de muito diferente aconteceu. A gente viu cenas como essa, em que tratores de fazendeiros ucranianos moviam blindados russos, capturados. A gente viu unidades inteiras se perdendo. Então, imagina, você ser um comandante de um batalhão, você é um coronel do exército russo, você tem 20 anos de carreira, você fez academia militar superior, e na sua unidade as pessoas não conseguem fazer navegação. Né? Você não consegue colocar 100 veículos para se mover coesamente. Que é uma habilidade que você deveria ter exercitado nos assim chamados exercícios militares.
Você vê muito veículo parando em beira de estrada porque se perdeu da unidade principal e porque tá sem combustível. Você vê soldados sem comida. Tem um vídeo de um soldado russo com 19, 20 anos de idade, capturado, que tá usando o telefone de uma senhorinha ucraniana para falar com a mãe dele. Ele tá tomando chá, tremendo de frio, com uma rosquinha na mão. Ele não comia há 2 dias. O grau de despreparo e incapacidade foi realmente surpreendente. Isso pegou literalmente todos os observadores de surpresa. Literalmente todos. Eu não me lembro de uma pessoa que tenha cantado a pedra antes disso acontecer. Foi um choque. Um choque, genuinamente. Você via cenas como essa, comboios inteiros eram interceptados numa estrada. E também bombardeio indiscriminado de áreas civis. Isso é uma constante. Aqui alguns eventos selecionados, eu não vou meter muito a timeline, mas saibam que desde o primeiro dia ataques a áreas residenciais são um padrão. Dia sim, dia não, você vê um ataque num teatro, ou num shopping, ou num hospital, ou num hotel, ou numa universidade, isso é parte do modus operandi. Eu gerei esse gráfico aqui para vocês terem uma ideia do tamanho das perdas. Isso é só entre 22 de fevereiro e 10 de abril. 10 de abril é um dia fatídico e muito importante porque é quando os russos se retiram da região de Kiev. E aqui é essa evolução. Você vê 4 eixos de avanço principais, um em direção a Kharkiv, no nordeste do país. Vocês não conseguem ver o meu mouse, mas olhem para o nordeste da Ucrânia. Um no sul, indo em direção a Kherson, a capital regional, uma das maiores cidades do país. Outro vindo do norte em direção à capital, Kiev, e outro pelo Donbass, né, que é aqui no leste. Em 24 de março, os russos meio que cercam a capital, inclusive capturam alguns subúrbios importantes, onde você vê alguns massacres tipo Irpin e Bucha. Em abril, no começo de abril, já estava bem claro que eles não iam conseguir ficar, porque eles não se preocuparam em estabelecer nenhum fronte. Eles simplesmente desceram a estrada por 3 dias até chegar em Kiev e ficaram lá. E em 9 de abril, você vê que todos os territórios que estavam sendo ocupados no norte do país já são desocupados, né? O exército russo tenta fazer algo bem parecido com o que ele tentou em 2014, de só decapitar o governo rapidamente, só que ele encontra resistência organizada. E falha miseravelmente no processo. O primeiro exército de blindados, que é o primeiro exército de guardas blindados, que é uma formação histórica do exército russo, que precede a Segunda Guerra Mundial, que é baseado em Moscou e recebe a nata das academias militares, ele abandona, se eu não me engano, um batalhão inteiro de tanques num subúrbio de Kiev. Isso entra nessa estatística aqui de capturados. E você consegue ver a humilhação aqui. Se você tenta cultivar a imagem de que você é a maior força armada do mundo, ou a segunda maior que seja, e você não consegue repetir o que você fez em 2014, tem algo de muito errado, né? Se todo mundo espera que você vai tomar esse país sem a menor sombra de resistência organizada e você não consegue fazer isso em 2 meses, tem algo de muito errado. E, de fato, tinha. A reação russa é fingir que nada aconteceu e falar, não, na verdade, o objetivo sempre foi tomar o Donbass, e é isso que eles fazem. Eles retrocedem e focam, contudo, em terminar de conquistar os oblasts de Donetsk e Lugansk. Ficam aqui no leste do país. Isso é um míssil Totka-U, um míssil balístico soviético, e esses são os destroços de um Totka-U na estação de trem de Kramatorsk, se eu não me engano. De novo, modus operandi, dia sim, dia não, bombardeia uma estação de trem, um hospital, um hotel, um shopping, uma área civil. Quando não, um prédio residencial, como nessa foto aqui. De novo, mais um pouco de timeline, não vou entrar muito nisso. E aqui, eu quero usar essa tentativa de cruzar o rio Siversky Donetsk como um exemplo de por que os russos falham, né? A gente viu há pouco tempo que a doutrina russa ela é muito matematizada. Tomada de decisão é baseada em nomogramas, em fórmulas, correlação de forças, e que você reforça sucesso. Tá bom, vamos pegar essas duas coisas e introduzir um outro amigo que a gente também já viu, que se chama Vranil. E vamos ver que magia acontece. Bem, suponha que você é um comandante de companhia. Você recebeu do
um capitão, né? Você recebeu ordens do seu coronel de batalhão, e ele tá falando assim, olha, a gente tá aqui perto do rio Seversky Donetsk, e você precisa cruzar esse rio. Eu preciso que você estabeleça no língua limitar, se chama de bridgehead, né? É uma ponta de... cabeça de ponte? Acho que é isso. Em que você cruza um rio, você estabelece uma área de segurança do outro lado do rio, e aí você estabelece uma ponte temporária para poder, aí sim, cruzar equipamento em número. Tá bom, você é um capitão, você fez academia militar, talvez em Moscou, talvez em São Petersburgo, você tem 100 homens e alguns blindados à sua disposição, você vai lá e tenta cruzar o rio. Algum drone ucraniano te avista, a artilharia ucraniana ataca suas pontes, ataca seus blindados, e você perde, sei lá, 1/3 dos seus homens, 1/3 do equipamento. Ok, não é o fim do mundo. Você tenta de novo. E você vai tentar de novo, porque se você chegar no seu comandante e falar que não conseguiu, ele vai falar, ué, mas o nomograma diz que você deveria ter conseguido. Você é incompetente, eu vou te trocar. Sem exagero nenhum. É isso que deveria acontecer na doutrina. O cara não vai aceitar abrir mão do salário dele, então ele vai tentar de novo, e de novo. Ele não vai conseguir, porque vai acontecer a mesma coisa. E ele se vê sem equipamento, ou então com um pouco do equipamento suficiente para perceber que ele não tem a menor chance de cruzar o rio. O que ele faz? Ele liga pro comandante, pro coronel do batalhão, e fala, olha, coronel, a gente obteve sucessos incríveis, só que a resistência é muito maior do que antecipado, então eu preciso de reforços, eu preciso que a outra companhia mande equipamento para mim, ou então eu preciso que você reponha o meu equipamento. E o coronel fala, ótimo, um sucesso, eu posso reforçar um sucesso, eu vou te mandar equipamento. Ele manda. O cara tenta de novo, ele não consegue de novo, ele perde todo o equipamento de novo, o coronel reforça de novo. Essa dinâmica acontece em todos os níveis. E quando você vê exatamente isso aqui que está acontecendo nessa foto, em que 73 blindados estão concentrados numa área de, sei lá, 50 metros quadrados, é exatamente isso que está acontecendo. É alguém que não vai topar perder o salário e que vai reportar mentira para cima. E como tem um processo matemático e impessoal de tomada de decisão, a decisão ruim continua sendo tomada. Ninguém quer ser held accountable, né, responsabilizado pela ação individual. Então, a máquina de moer gente continua moendo gente e equipamento. Para conseguir nada, inclusive, né? Essa cruzada de rio não deu certo, ao custo de pelo menos 73 blindados, provavelmente mais. Isso aqui esboça outra parte muito importante desse conflito, que é bem nova. Você tem drones em todo lugar. A gente tem uma clareza muito, muito grande do que está acontecendo no front, porque é tudo gravado. É tudo gravado. Tá bom. Bem, a gente usou esse exemplo aqui, que foi um fracasso retumbante, mas saiba que os russos faziam progresso enquanto isso. Né? Qual era a tática que eles encontraram para fazer progresso? Você chega numa cidade, você encontra pontos de resistência nela e começa a bombardear a cidade. Separa todas as forças e começa a bombardear ela por 1, 2, 3, 4 dias. Quando não tiver mais nada, quando não tiver mais nenhum prédio na cidade, você entra, põe a bandeira russa nos escombros e vai para a próxima. Isso aconteceu algumas vezes. Quando digo algumas, eu quero dizer algumas dezenas de vezes. E dia sim, dia não, você via um pequeno assentamento ucraniano no Donbass caindo porque ele foi bombardeado até deixar de existir. Né? A cidade de Bakhmut, eu acho que é um bom exemplo disso. É uma cidade que tinha só 80 mil habitantes e que hoje é só escombro. Eles avançavam assim. Bem, artilharia funciona, né? Porque te permite só vaporizar qualquer obstáculo, né? Qualquer estrutura que esteja no caminho. Qual o problema de você só vaporizar tudo que está no seu caminho? É que você consome munição a um ritmo realmente fantástico. E, bem, quando o comando ucraniano percebe isso, ele começa a pedir artilharia de volta para os Estados Unidos. Tem uma restrição orçamentária aqui bem peculiar, que lembra que eu falei que padrões técnicos, né? A OTAN e o Pacto de Varsóvia tinham padrões técnicos diferentes? Então, o Pacto de Varsóvia tinha um padrão técnico para artilharia. Você tinha munição 122mm e munição 152mm. Calibre leve, calibre de médio porte. Tem um calibre mais pesado, 207, se não me engano, ou 203. E tinham... A Rússia tem estoques enormes desse tipo de munição. A Ucrânia tem muitos canhões desse tipo de munição, mas pouca munição, de fato.
A OTAN não usa esses calibres. A OTAN usa 105mm para o calibre leve e 155mm para o calibre médio. Então, a Ucrânia se vendo nessa posição de ter que pedir tanto canhões quanto munição para os Estados Unidos e para a OTAN como um todo. Só que os dois chegam em números que eles não estão acostumados, né, a lutar. E porque, lembra, o exército ucraniano é pós-soviético, né? Ele trabalha com premissas e modos de operação bem parecidos com o exército russo, na verdade. As Forças Armadas ucranianas conseguiram se reinventar bastante e se despide muito desse legado doutrinário soviético, mas ainda tem bastante dele também. Então tem uma situação meio chata em que existem muitos canhões de calibre soviético e pouca munição soviética. Existem poucos canhões da OTAN e relativamente mais munição, mas também nem tanto assim. Ambos os lados reportam coisas muito parecidas, que a superioridade russa em artilharia é o fator decisivo para como essa campanha no Donbass está andando. Então, entre maio e setembro de 2022, ocorre algum progresso do lado russo, não muito, mas algum, às custas de muita munição de artilharia. Quando chega a artilharia soviética ali em junho, no final de maio, começo de junho, isso desfaz um pouco a vantagem, ela tem um impacto relevante, mas não o suficiente para inverter a vantagem russa de artilharia. Mas o que muda mesmo é quando chegam os HIMARS. O que é um HIMARS? É um High Mobility Mobile Artillery Rocket System. Nada mais é do que eu deveria ter posto uma foto, desculpa. Nada mais é do que um caminhão com um pod atrás em que você consegue carregar foguetes de variados tipos no padrão da OTAN. Bem, um canhão de um M777, que é um canhão de calibre médio da OTAN, bem básico, ele vai ter um alcance ali de 20, 25, 30 km, sendo muito generoso. O foguete mais básico que você consegue usar num HIMARS, num GIMLRS, ele vai ter um alcance de 80, 90 km. E o que isso permite você fazer? Atacar a logística russa. Então, beleza, se os russos têm superioridade absurda em volume de fogo, e a gente não consegue individualmente atirar contra cada canhão, porque ele só tem um volume tão muito grande de canhões também, a gente vai atacar os depósitos de munição. E é exatamente isso que acontece. Você tem, em questões de 1 ou 2 semanas, dezenas de depósitos russos de munição explodindo. Quem relata isso é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso amigo Igor Ivanovich Strelkov. Aqui no canal do Telegram dele, ele explicando exatamente o que isso está acontecendo, quais são as consequências disso para as Forças Armadas Russas. E esse vídeo deveria ilustrar muito bem o que está acontecendo aqui e que tipo de poder isso dá para comandantes ucranianos. Você tem um drone, você joga ele onde você acha que você vai ver unidades russas, você localiza posições russas e você começa a bombardear elas. Não é muito mais complicado do que isso. Isso joga uma chave de fenda nas engrenagens, na caixa de transmissão do exército russo e paralisa por completo as operações. Se eles estavam avançando lentamente, mas consistentemente, eles só param. Isso desfaz todo o momento que aquela máquina gigante de guerra tem. Se você vê essas várias explosões aqui na direita, isso tem 2 tipos de munição acontecendo aqui. Esse da direita que você vê vários destroços não é cluster, é só um bloco de tungstênio que é explodido e os fragmentos de tungstênio são dispersados pela área. Você não necessariamente vai explodir os alvos, mas você vai perfurar qualquer coisa no caminho, inclusive maquinário. Ali na direita você tem uma ogiva explosiva mesmo. Então, quando a gente olha a situação no front em agosto, o que você está vendo os russos perdem muito equipamento e muita gente a troco de pouquíssimo ganho territorial. Eles perdem porque a tomada de decisão é fundamentalmente errada e patológica. Errada talvez não, mas quebrada. Tem uma patologia organizacional bem grande ali, que a tomada de decisão não segue nenhum racional econômico ou militar. Ela segue um racional micropolítico, né? Ninguém quer perder o cargo, todo mundo tem a desculpa da tomada de decisão baseada em nomograma e correlação de forças, então todo mundo continua tomando decisões horríveis, em todos os níveis, desde a companhia até a divisão. O ritmo operacional do exército russo, quando eu digo ritmo operacional, eu quero dizer quantas vezes por dia você consegue atacar, quantas toneladas de carga você consegue mover, qual terreno você consegue cobrir num dia e manter todo mundo alimentado e abastecido, esse tipo de coisa. O ritmo operacional estava super elevado e
vai pro chão por causa do efeito HIMARS. E a verdade é que eles têm pouquíssimo ganho territorial para mostrar também, né? Em todas as seções do front, você tem russos sendo removidos de posições de defesa para reter aquele território tomado na invasão inicial e sendo jogados no moedor de carne do Donbass. Então, ambos os lados falam abertamente da superioridade de artilharia russa, né? Tem um número russo que é 70 mil rounds de artilharia por dia. Isso é inviável, mas 10 mil é crível, tá? Então, algo entre 3 e 10 vezes de disparidade de volume. A combinação de drones e HIMARS quebra isso tudo. Você não consegue mais concentrar tropas para atacar. Você tem que dispersar os nodos na rede logística. A logística russa, por sinal, é muito pouco mecanizada, não é paletizada. Eu pequei por não ter uma foto de um depósito de munição russo aqui. Mas é uma bagunça, são caixas de munição jogadas no chão, ao passo que se você vê um depósito da OTAN, você vai ver empilhadeiras e pallets de carga, que permitem pouca gente mover uma carga muito maior. Tem duas pendências aqui, que é Kherson e Kharkiv, né? São duas cidades regionais grandes que foram tomadas pelos russos na invasão inicial e que agora estão por trás de linhas de defesa bem frágeis, porque os russos torraram a maior parte do que eles tinham disponível tentando tomar o resto do Donbass sem sucesso nenhum. Esse é o front em 10 de agosto. Tá? Esse print é fantástico, é um artigo que vai estar linkado lá na apresentação. Uma análise relativamente detalhada sobre como funciona a logística russa, não vou entrar em muito detalhe mais nisso. Então, antes de avançar, e perceba que a gente está bem no comecinho, a gente nem andou 6 meses de conflito direito. Acho que vale a pergunta, quais são os objetivos russos, afinal? Né? Porque se no discurso de invasão e no ultimato à OTAN eles deixam algumas exigências claras, os meios para atingir essas exigências parece que mudaram. Né? Antes, em 2021, Putin achou que ele ia conseguir isso na base do ultimato, não conseguiu. Então, o que eles precisam conquistar agora, ainda mais agora que eles já foram expulsos de Kiev depois de tentar derrubar o governo, o que eles precisam conquistar para cumprir a caixinha, né? Para dar um tique ali e falar, beleza, a gente conseguiu cumprir nossos objetivos políticos. Seria o suficiente, eu acho, que a opinião pública ucraniana tivesse um certo consenso de que não dá para a Ucrânia se comportar como um país estrategicamente independente, ela tem que até a ser um satélite russo. Poderia tentar preservar uma espécie de independência política, tipo a Bielorrússia conseguiu, mas um satélite russo de qualquer maneira. Talvez fosse necessário um tratado, né? Uma trava legal. Apesar de que isso, em última instância, depende do poderio militar russo. Melhor ainda, me parece, pro Putin, ele revelou, pelo menos essa preferência, é um governo fantoche em Kiev, né? Então, quando você fala de desnazificar, né, e é muito importante adereçar isso diretamente, porque muita gente vai falar, não, na verdade, os russos não têm o menor interesse em derrubar o governo ucraniano, eles só querem desnazificar o país. Então, o que isso significa na prática, né? Você ter esse pretexto de desnazificar alguém, de remover supostos nazistas do governo, das forças armadas, te abre a linha de raciocínio de que você pode expulsar qualquer pessoa. Basta você acusar ela do palavrão correto. Né? Então, a pergunta que fica aqui isso é legítimo? E quando eu digo legítimo, eu digo isso em oposição a ser cínico. É isso mesmo que eles querem? Me parece que não. Se fosse isso, eu acho que eles olhariam com mais carinho para alguém como o Alexei Mikhakov e não pro Biletsky. Né? Eu acho que dá pra gente tentar esboçar aqui as preferências, e vai parecer meio óbvio em retrospecto, de que a primeira saída era conseguir tudo sem pagar nenhum custo militar. Né? Eles tentaram um conflito híbrido, não deu certo. Eles tentaram um ultimato, não deu certo. Então o que eles fazem agora? Beleza, a gente vai pagar o custo militar e a gente vai arrancar o que a gente quer, que é a expulsão da OTAN do que a gente entende como sendo a nossa vizinhança, nossa esfera de influência. E o exército russo faz isso. Eles enviam várias divisões altamente profissionais, bem equipadas, numa tentativa de tomar a sede do governo ucraniano. E acho que isso revela 3 premissas muito importantes no raciocínio da liderança russa. Que eles, em primeiro lugar, eram capazes de fazer isso. Isso não era nenhum tipo de suicídio. Eles, digo mais, eram capazes de fazer isso sem resistência significativa, e é por isso que eles não se deram ao trabalho de estabelecer um front, eles só foram direto para Kiev e tomaram uma surra. E, por fim, de que, tipo,
se eles, de todo o cardápio de opções geopolíticas que eles têm disponíveis, tomar o governo era a mais desejada. Porque essa é a primeira coisa que eles fazem, que eles tentam, pelo menos. Então, você vai ver muita gente online falando assim, não, na verdade os russos nem estão usando as tropas boas deles, na verdade eles só querem o Donbass, na verdade eles só querem isso, aquilo. Não, eles querem anexar a Ucrânia, sabe? Eles tentaram anexar a Ucrânia, só não conseguiram. O fato de que eles dobram a aposta e vão para um objetivo um pouquinho menor, assim que eles percebem que não vão conseguir cumprir aquilo que eles querem, não desfaz o desejo original. E é muito importante ter isso em mente, porque eu sei que esse tweet aqui é meio piada, mas isso não é uma caricatura de como o Putin pensa, não. Eu acho que se você traduzisse esse tweet para russo e em 22 de fevereiro de 2022 você mostrasse ele para a liderança russa, a maioria da liderança russa ia pensar, realmente, vemos o alvorecer de uma nova história. Ninguém é maluco, sabe? Ninguém aqui é maluco. E se você não acredita na minha palavra, bem, tá aqui o discurso de invasão do próprio Putin, leia as palavras do próprio Putin. É sobre a OTAN. É sobre o alvorecer de uma nova história. Então, vamos tentar fazer sentido disso tudo que a gente tá vendo? Eu acho que é muito fácil você supor irracionalidade. Eu vou fazer o contrário. Eu vou tratar eles como pessoas espertas que fazem julgamentos. Que podem estar errados, mas que tentam encadear a tomada de decisão delas em julgamentos das condições materiais em que eles estão inseridos. Então, quando as Forças Armadas Russas gastam 10, 15% do orçamento nas forças de foguetes estratégicos, eles não entendem que isso é queima de dinheiro. Apesar de que as armas nucleares são inúteis para o conflito que eles travaram. Quando eles gastam dinheiro com a Marinha, ou com a Força Aérea Gigantesca, ou com as operações em órbita, ou com a Guarda Nacional, os vários programas de aviação de próxima geração, os programas de modernização de blindados, os programas de modernização dos mísseis estratégicos, capacidade de força expedicionárias. Você sabe o quão caro é manter uma divisão da VDV na Síria? É muito caro. Né? Então, essas decisões de onde gastar o orçamento das Forças Armadas que foram tomadas nos 10 anos anteriores, elas não eram compreendidas pelas pessoas que tomaram as decisões como maluquice. Elas entendiam que as Forças Armadas que elas tinham em 2022, no começo do conflito, eu vou citar o doutrinador militar russo Sokolovsky. Cadê? Aqui. Os meios que eles tinham no começo do conflito eram compreendidos como suficientes. Deixa essa pia entrar. Né? As Forças Armadas Russas que falharam miseravelmente em fevereiro de 2022 eram compreendidas como suficientes. É isso que a liderança russa acreditava. Então deixa eu achar o meu slide de novo. Aqui. Então, quando eu acho que você junta isso tudo, me parece que fica claro uma coisa. Eles não entendem. Eles não entendem. A liderança russa não entende a situação de fato. E eu duvido que o sistema de inteligência, o aparato de inteligência, não saiba disso. Eu duvido que os próprios militares não saibam disso. Todo mundo pratica vrânio. Esse é o problema. Todo mundo pratica vrânio. Tá todo mundo mentindo, até lá em cima. Só que lá em cima as pessoas não conseguem ligar A com B. Né? E essas patologias organizacionais que a gente vê, que geram aquela tentativa de cruzar o rio Siversky e Donetsk, que não é um exemplo isolado, por sinal, elas vazam aqui. Né? A liderança russa é alienada do próprio exército que ela comanda. Né? Eles não conseguem lidar com avaliações sóbrias das próprias capacidades militares, nem das ucranianas, muito menos da opinião pública ucraniana. Isso leva a uma série de raciocínio delusional, sabe? Delulo. Isso é muito importante ter em mente quando a gente pensa em acordo de paz. A gente está falando de uma liderança política que não entende o que está acontecendo. Genuinamente não entende o que está acontecendo. E só para mostrar que eles não entendem mesmo, sabe? Olha o orçamento militar soviético e olha o orçamento russo contemporâneo. Eles tentam manter todas essas capacidades militares legadas soviéticas, tipo submarinos nucleares, modernizar eles, e com 1/10 do orçamento. Não dá pra fazer magia. Então todo mundo no meio do caminho entende que para você fazer isso fechar, você precisa não dar manutenção, você precisa
comprar menos comida do que deveria, você precisa comprar munição de segunda categoria, você precisa comprar insumos de segunda categoria. E a gente via isso o tempo todo, combustível congelando, porque não tinha a pureza e o tratamento químico apropriado, pneus que estouravam, tanques que tinham as esteiras quebrando. Você corta atalhos em todo lugar para fazer a conta fechar, porque você está tentando manter um exército de projeção global, do tamanho do exército soviético, com 1/10 do orçamento. Ninguém ali é maluco, todo mundo sabe que esses atalhos são cortados. O problema é que eles acham que isso não é o suficiente para impedir eles de ganharem no fim do dia. Vamos falar aqui das contraofensivas de 2022? Esse é o mapa em 29 de agosto de 2022. Esse é o mapa em 29 de dezembro de 2022. Nesses 3 meses, 4 meses, o que acontece? Essas duas áreas verdes grandes que vocês estão vendo são no norte Kharkiv, o Oblast de Kharkiv, e no sul o Oblast de Kherson. Essas são as duas maiores movimentações de terreno que acontecem desde o começo da guerra. Pelo menos desde a retirada de Kiev. E é muito importante entrar um pouquinho nelas, porque como ela começa, né? Em setembro, depois da ofensiva no Donbass perder o momento, a liderança ucraniana fala com todas as palavras: nós vamos retomar a Kherson. O que acontece é que a liderança russa escuta isso e reage. E note que Kherson fica do outro lado de um rio, o rio Dnipro, que corta o país. E eles cruzam o rio. Eles jogam muito equipamento, muito soldados do outro lado do rio. E o que a liderança ucraniana começa a fazer é usar o sistema HIMARS para consistentemente quebrar os elos que cruzam o rio Dnipro. Várias pontes são derrubadas. Uma, em particular, fica de pé ainda, a ponte que liga Kherson, a capital, ao outro lado do rio, a margem esquerda do rio Dnipro. Isso faz algo muito parecido com o que a gente viu já no Donbass. Você comprime a vazão logística, você força o gasto de munição, você começa a ganhar terreno. Não, é bem matemático e newtoniano isso aqui, tá? Se você tem dezenas de milhares de soldados do outro lado do rio, você tem que cruzar comida suficiente para todo mundo pro outro lado do rio. Se você só consegue cruzar o rio em um ponto, você agora está limitado em quanta comida você consegue fazer atravessar o rio. E, portanto, quanta munição, quanto combustível, né? Isso põe uma trava bem dura no ritmo operacional que você tem. Então, não dá para segurar terreno tão facilmente. Os próprios russos percebem que essa situação é insustentável e cruzam o rio de volta. Se eu não me engano, em 10 de novembro. Enquanto eles estavam tentando lutar com tudo até a situação se mostrar francamente insustentável, o que acontece no norte é que a linha de defesa está undermanned, né? Tá muito fraca, e os ucranianos conseguem, numa manobra ofensiva bem rápida, de questão de uma semana, retomar basicamente todo o Oblast de Kharkiv. Em 11 de novembro, os russos derrubam a última ponte, e em dezembro não tem nada muito relevante. Vamos parar agora e pensar na situação que se desenha na virada de ano. Ambos os lados ainda têm muitas reservas, tanto de equipamento quanto de pessoas. O estado de preservação da reserva russa é um assunto diferente, mas o fato é que a reserva ainda é muito grande. O estado russo ainda não decretou nenhuma mobilização, e ele vai, ao longo da guerra, de lá para cá, decretar várias ondas de mobilização. Ele vai oferecer contratos para prisioneiros, para irem lutar no front. Tem um cerco acontecendo em Bakhmut, no final do ano. O cerco, se eu não me engano, se resolve em abril, pouco antes do mutim do Grupo Wagner, mas se resolve em abril. O lado russo, de novo, sofre dessa patologia organizacional em que ele está sempre tentando atacar, os ataques não fazem sentido e ninguém consegue parar a máquina de moer gente e equipamento. A rede de defesa aérea dos dois lados ainda é bem funcional e nenhuma das forças aéreas consegue realmente operar sobre o espaço aéreo ucraniano. O Mar Negro também está bloqueado. Eu acho importante a gente parar e olhar para trás para esse ano que a gente acabou de cobrir e perceber que eles põem algumas dinâmicas. Eu já vou te dar um spoiler de que essas dinâmicas são determinantes. Elas realmente determinam como o conflito vai se desenvolver porque elas se repetem até hoje, inclusive. Eu vou iluminar 3 delas aqui. Eu acho que certamente existem outras mais finas, mas as 3 que eu acho muito importantes. O Ocidente, por uma série de motivos, mas ele introduz sistemas gradualmente.
Quando você introduz um sistema novo, você dá uma competência nova para as Forças Armadas ucranianas, você força uma adaptação do lado russo. Então, qual foi a consequência da introdução do sistema HIMARS? Uma perda brutal de munição, porque o HIMARS permitiu interdição da logística no fundo, do fundo operacional. E isso gerou uma adaptação russa. Eles simplesmente espalharam mais os depósitos de munição e colocaram eles mais para trás. Essa adaptação não é gratuita. E todo o propósito do equipamento é você forçar essa adaptação. Tem muita gente que fala assim, os russos simplesmente se adaptaram ao HIMARS. Sim, mas o problema é que eles tiveram que se adaptar. Se você pudesse só manter a munição a 25 km do front ao invés de 85, você manteria 25. Só que você não pode. Acontece algo muito similar com todo o sistema introduzido. Então, o fato de que eles são escalonados e vem um depois do outro devagarinho, barateia o custo de adaptação. Seria muito, muito pior se eles tivessem que se adaptar simultaneamente à introdução de todos eles. Isso eu acho que foi um erro estratégico cometido pela OTAN e pelas Nações Unidas, no geral. Essa tomada de decisão baseada em correlação de forças e relatórios inflados por causa de Vrânio, eles levam a um custo absolutamente desproporcional e inconcebível, quase, de pessoal e equipamento pro lado russo. Isso é uma constante. Até hoje, a gente vê números bizarros de perdas do lado russo. Que realmente, assim, hoje, numa semana pesada, os russos perdem o mesmo número de pessoas que a União Soviética perdeu nos 10 anos de guerra no Afeganistão. A gente está falando de algo desse tamanho. No final a gente vai ver números de perda, mas a gente está chegando em quase 1 milhão de russos mortos. 1 milhão. Tá? Isso é mais gente do que brasileiros mortos de Covid. Para te dar uma ideia do tamanho do buraco. Mortos por Covid. E aí, acho que uma última dinâmica importante de ressaltar é que a liderança russa realmente acredita que ganha militarmente no longo prazo. E isso leva a um comportamento meio maluco de sempre que você encontra um retrocesso, você dobra a aposta. Se não um retrocesso, uma vitória pírrica. Bakhmut foi isso, né? Eles gastaram sei lá quantos canhões, sei lá quantos blindados, perderam 30 mil homens e foram para a próxima, né? Conquistar a cidade é um custo irrazoável, que não faz sentido nenhum. Então, fica o meu terceiro pitaco aqui, em duas formas. A fraca a OTAN tem os meios materiais de segurar uma vitória. Isso, pra mim, é óbvio, depois que você percebe que, com um troco de bala, a Ucrânia conseguiu fazer isso aqui. Tá? Troco de bala. Tá? A quantidade de apoio militar enviada para a Ucrânia em 2022 foi... acho que não chegou a 10 bilhões de dólares. Isso é troco de bala. Isso é troco de bala. Se você pensar nos Estados Unidos, que tem um orçamento anual de 800 bilhões de dólares, e a OTAN como todo que tem um orçamento anual de 1 trilhão e troco de dólares, troquinho de bala. Então, os meios materiais de assegurar a vitória existem. Isso deveria estar muito, muito claro para todo mundo. A versão mais forte disso é que, se desde o começo eles tivessem topado dar todo o apoio necessário, e em escala mesmo, ao invés de 10, 200 bilhões de dólares, a gente estaria numa situação muito, muito diferente. Muito diferente. O quarto pitaco. As Forças Armadas Russas não têm as competências, as capacidades necessárias para cumprir aqueles objetivos maximalistas que a gente viu lá no começo. E isso, você não precisa contabilizar a OTAN nesse cálculo, tá? Eles simplesmente não têm. Fica óbvio isso quando você percebe que quando eles tentaram ir para Kiev e foram rechaçados, mal tinha apoio da OTAN ainda, né? Acho que chegaram algumas armas antitanque, e não muito mais do que isso. A primeira fonte de apoio substancial que chegou foram os M777. São canhões de calibre médio fixos, que chegaram em junho. E o HIMARS depois. Apesar de que, a princípio, só enviaram 4 HIMARS, tá? 4 caminhões. 4 caminhões realmente mudaram o quadro operacional da guerra. Então, as Forças Armadas Russas não têm a menor chance de cumprir, com ou sem apoio, o que elas precisam cumprir para a liderança política. E a versão mais forte disso é que, no longo prazo, as Forças Armadas Russas sequer têm a capacidade de preservar o que elas conseguiram até agora. Já vou tentar justificar isso um pouquinho melhor, mas isso também deveria estar bem claro, eu acho. A minha ideia original, quando eu comecei a fazer isso aqui, era fazer uma espécie de história militar longa do conflito. E eu percebi uma coisa, acho que tudo que a gente precisa ver acontece no primeiro ano. Tem muita coisa interessante para se falar em 2023, 2024, mas se eu fosse tentar tirar lições desses anos, eu tiraria as mesmas que eu acabei de tirar de 2022.
Então eu não vou fazer isso. Eu vou deixar a sua curiosidade falar mais alto e pesquisar a respeito se você quiser. Não é como se faltassem histórias militares contemporâneas acontecendo. Uma fonte que eu recomendo muito para quem tem uma visão mais detalhada são os relatórios do ISW, o Institute for the Study of War. Vai ter o link na descrição. Eu quero pular para hoje, o ano é 2025. O que acontece no front, né? Dado que lá no começo a gente viu as mais prestigiadas e profissionais formações do exército russo em ação, o que a gente vê em 2025? Esse é um ataque típico em 2025, usando scooters e quadriciclos. Essa é a logística típica de 2025. Bicicletas, burros e vans. Essa van é típica do mundo soviético. E essas são as perdas estimadas das Forças Armadas Russas agora em 2025. Ah, não! Eu dupliquei o gráfico. Droga. Se você... essa é a base de dados de perdas do Andrew Perpetua. Tá? O link também está na descrição. Se você for ver, abrir as perdas com evidência fotográfica, tá? Nenhuma dessa perda aqui é tipo, alguém disse que aconteceu. Não, isso tudo tem foto e vídeo. Se você for ver as perdas que são confirmadas visualmente, 80% do que os russos perdem em equipamento hoje em dia são carros civis, vans e motos. Tem uma falta aguda de blindados no front, porque os blindados acabaram. Os blindados realmente meio que acabaram. Tem raríssimos tanques modernos agora em operação. A maioria dos T-72 e T-80 foram explodidos. E os russos precisam realmente ser muito, muito cuidadosos no uso de blindados agora para poder manter uma reserva operacional. A maioria dos blindados foi embora, tá? Aquele estoque soviético foi embora. De lá para cá, a marinha ucraniana retomou o Mar Negro, tá? A base de drones construídos em oficina, com peças importadas da China. Drones agora são responsáveis por metade das perdas de veículos e pessoal. Isso, número russo esse, tá? Eu acho que os ucranianos sequer dão esse número. Os ucranianos que sofrem de uma falta de mísseis de alcance intermediário, quando eu digo intermediário eu quero dizer 500 a 5.000 quilômetros, meio que deram a volta e fizeram um programa de drones doméstico de longo alcance. Eles realmente montam kits de pilotagem remota em aviões velhos, enchem de explosivo e levam ele para uma refinaria de petróleo ou então para uma fábrica de munição e explodem o negócio. E isso tem funcionado muito bem, muito bem. Os Estados Unidos, que lá no primeiro ano eram de longe o maior parceiro estratégico, de longe o maior provedor de equipamento militar, evaporaram do quadro. Isso já começou a complicar em 2020, no final de 2023, porque o Congresso americano entrou numa paralisia a respeito de como votar os pacotes de apoio material. Em 2024 ele foi evaporando. Agora em 2025 é algo quase irrelevante. Mal chega apoio militar agora. O pouco que chega não é físico, quer dizer, não é em veículos, são em peças de reposição, algumas, nem tantas, e inteligência, que é muito útil, mas ainda assim é muito limitado, muito aquém do que poderia ser feito. E a crise de munição, que foi muito aguda no segundo ano, a gente não vai poder falar disso hoje, infelizmente, mas saiba que no segundo ano aquele consumo prodigioso de munição de artilharia levou a uma falta de munição de artilharia, quem diria? As fabricantes de munição já reagiram. A Rheinmetall triplicou os números de produção, os Estados Unidos duplicaram. Tem um consórcio de munição liderado pela República Tcheca. Os níveis de produção realmente já aumentaram significativamente. E a gente está vendo a artilharia voltar devagarinho a ser algo comum no front. Como isso vai interagir com a quantidade de drones que existem agora, realmente ninguém sabe. Só para dar uma ideia do tamanho da funcionalidade que drones estão exercendo no front. Se no primeiro ano a Ucrânia usou 10 mil drones, foi muito. Certamente foi menos. Mas isso foi validado. Em 2023 a gente viu algo tipo 100 mil. E esse ano, o último número que eu vi é que a Ucrânia vai produzir 3 milhões de drones domesticamente, para não falar dos importados. A gente viu algumas ordens de grandeza de crescimento aí. E nada menos do que uma revolução em como guerra é conduzida. Tá? Isso... a gente não tem ideia do que vem por aí, eu acho. Aqui um infográfico pequenininho mostrando os ataques a refinarias de petróleo russas. Se você me dissesse em 2022 que refinarias de petróleo no interior russo seriam atacadas por drones ucranianos improvisados em 2025, eu ia falar que você está mentindo, mas é isso que está acontecendo.
É isso que está acontecendo. As exigências atuais não são tão diferentes do que estava lá no começo. O Trump, eu acho que ele é meio irrelevante aqui. Eu quero tirar uma coisa antes de ir pro final, que é as armas nucleares. Eu vejo muito isso. As pessoas falam, a gente não deveria se envolver, ou então todo mundo deveria conceder a derrota da Ucrânia porque os russos vão usar as armas nucleares. Eles não vão, isso não faz nenhum sentido. Primeiro que na doutrina nuclear russa não existe essa previsão. Depois que metade da elite russa tem filhos e primos e parentes que vivem em Berlim, Viena, Paris. Então um first strike nunca vai acontecer, não faz o menor sentido. Então vamos... Já que o papo do momento é acordo de paz, e já que a gente já viu isso tudo aqui acontecer, e que está muito claro que os russos estão perdendo, com P maiúsculo, né, o que é inegociável assim, pro lado russo? Em 2024, ou no final de 2023, se não me engano, a Constituição Russa recebeu uma emenda que incluiu na Federação Russa 4 oblasts, que hoje são internacionalmente reconhecidos como território ucraniano. Os 4 são Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. Então, nenhum dos quais as Forças Armadas Russas controlam integralmente. Então, o front como existe hoje é inconstitucionalmente aceitável para o lado russo. O parlamento russo simplesmente não pode ratificar nenhum acordo de paz que preveja o front atual. Eles precisariam do front que eles não têm, não foram capazes de conseguir até o momento. Segundo as próprias exigências russas, a Ucrânia não pode continuar sendo um país militarizado e com forças armadas próprias. Então, qualquer acordo de paz que o lado russo vai eventualmente assinar tem que envolver alguma provisão de desmilitarizar a Ucrânia e de impedir ela de ter uma integração militar com a OTAN de algum jeito, muito provavelmente também com a União Europeia. E eu acho que é difícil você vender a ideia de que um acordo russo permitiria, por exemplo, a Ucrânia desenvolver drones e mísseis domésticos. De novo, alguma forma de desmilitarização é necessária para um acordo ser palatável para os russos. Então, tem esses 3 eixos aqui em que os russos simplesmente não podem abrir mão para aceitar qualquer tipo de acordo. Analogamente, para os ucranianos, a Constituição ucraniana impõe uma camisa de força bem parecida no que diz respeito a território. A opinião pública, que já foi, acho que já foi algo tipo 90 e pouco por cento das pessoas entrevistadas são terminantemente, categoricamente contra ceder território. Isso está agora parecido com 50% a 60% se você oferecer uma entrada na OTAN em contrapartida. Então isso está mudando, mas ainda assim existe um forte consenso majoritário. Consenso majoritário é uma expressão que não existe. Existe uma opinião majoritária bem forte de que ceder território não é o caminho. Né? Dado o memorando de Budapeste, dado que eles já abriram a mão de armas nucleares para ter garantias de território, garantias de segurança, também não existe nenhuma credibilidade dentro da opinião pública ucraniana de que garantias russas são úteis. Né? Eles entendem que precisam entrar na OTAN ou na União Europeia ou ter forças armadas independentes e grandes. Não dá para não ter um desses 3 e aceitar uma, aspas, garantia russa. Eles também entendem que a vantagem militar russa está afinando dia após dia e que o tempo de algum jeito favorece eles militarmente. Então, tem um certo paradoxo aqui quando a gente fala de acordo de paz, que nenhum acordo que faz sentido para os dois lados é crível. Nenhum acordo que os russos aceitariam faz sentido para os ucranianos e vice-versa. E vamos lembrar que hoje a Federação Russa de hoje é signatária de um acordo que proíbe ela terminantemente de fazer o que ela está fazendo. Então, qual é a credibilidade de mais um acordo, né? Mais um tratado? Eu acho que zero. Então, essa busca por um acordo de paz, ela meio... ainda mais se você lembrar que os russos não acreditam que eles vão perder, eles fundamentalmente acreditam que vão ganhar. Então, se você consegue ver, eu acho, que para eles irem para a mesa de negociação de mente aberta, eles precisam entender que vão perder. Isso não fecha. Então, meu último pitaco, por enquanto pelo menos, é isso. Não vai ter acordo de paz tão cedo. A gente vai ver algo parecido com a guerra da Coreia, eu acho. É isso. Ok, chega.